Uma boa tarde para todos. O meu nome é Alex. Esse é o primeiro vídeo, digamos assim, uma certa apresentação desse canal que neste momento acaba de nascer com esse primeiro vídeo. Inicialmente ele vai se chamar Nós, vírgula, a espiritualidade, vírgula, a fé e a transição. Para que vocês entendam um pouco da minha pessoa, eu sou, digamos assim, um estudioso do espiritualismo há uns 8 anos aproximadamente. Inicialmente me vinculei a uma casa de Umbanda, né? Frequentei a casa de Umbanda, já frequentei casa de kardecismo, por hora torno a casa de Umbanda. Mas o recado que eu quero deixar para vocês, no que tange ao segmento, né? Que as pessoas se filiam, coisa e tal, que isso é um pouco desnecessário, mas digamos que você se identificou uma coisa ou outra e queira prosseguir, Deus está em todas as religiões, então, independentemente da que estivermos vinculados, o que é o primordial é seguir as orientações, por exemplo, pelo exemplo de Jesus, que, inclusive, eu as utilizo como, digamos, o esteio, né? O fundamento principal da minha, digamos assim, dessa minha existência. São duas coisas básicas, né? Amar ao próximo como a ti mesmo e, principalmente, amar a Deus sobre todas as coisas. Uma coisa, um e outro são derivados, né? Se nós amamos ao Pai acima de qualquer coisa, automaticamente temos que amar os nossos irmãos porque são, como nós, centelhas divinas e fazem parte do Pai. Então, cumprindo um e outro, creio que estaremos numa boa direção. No meu caso, só para que vocês entendam, eu inicio esse canal aqui muito mais por uma orientação da espiritualidade do que propriamente por meu desejo. Na verdade, eu reconheço diversos irmãos palestrantes aí com um know-how muito grande, e aí eu sempre me perguntava naquilo que eu poderia acrescentar, né, embora a instrução tenha vindo, mas digamos que cada trabalho apresenta uma mesma coisa ou coisas distintas, inovações que sejam, e cada um tem o seu jeito de passar. Principalmente, a gente deve atentar para o conteúdo e, digamos que, à medida que tenhamos algum contato com os vídeos, nós devemos aumentar a nossa acuidade espiritual, digamos assim. Devemos abrir nosso coração, porque muito mais do que as palavras ou a palestra propriamente dita, a energia que se emana é talvez o principal aspecto, o diferencial, digamos assim. Então a gente tem que estar com o coração aberto, os olhos, os ouvidos espirituais predispostos a entender a mensagem. Nesse momento que eu estou hoje, eu vejo algumas discussões aí a respeito de palestrante isso, palestrante aquilo. Eu tenho para mim o seguinte: toda mensagem que for veiculada, ela se positiva, se convergir para os ensinamentos de Jesus, elas devem ser aproveitadas. Pouco importa se o irmão que está sendo, digamos assim, um instrumento para trazê-las, fala quem é. Não é problema nenhum falar quem é. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu não me sinto melindrado por isso. Mas tem alguns irmãos que se sentem. Mas o que manda é o conteúdo e principalmente a energia que transmite o irmão. Afinal de contas, se todos nós fôssemos do mesmo nível evolutivo, nós talvez não saíssemos do lugar com a velocidade que saímos, que na minha opinião até não foi tão rápida, mas teria sido menos célere se esses irmãos diferenciados não viessem ao nosso encontro, por amor. Então a gente, tal como, por exemplo, quem já frequentou faculdade, tem sempre um professor ou outro que nos chama a atenção pelo conhecimento, pela forma, pela didática, enfim. Brilham nossos olhos durante as aulas deles e a gente até se espelha nele, né? Tem como parâmetro. Então, assim, a gente deve ver esses irmãos que vêm com uma capacidade de transmissão e uma energia, como, na verdade, nossos auxiliares. Auxiliares no seguinte aspecto: eles vão nos ajudar no nosso desenvolvimento. Nós temos que saber garimpar as informações que a gente acha que são positivas, muito embora as informações positivas são relativas. Daqui a um tempo, talvez as informações que nós achávamos irrelevantes vão ser acrescidas de outras e vão se ampliando. Outras que a gente achava importantes vão cair um pouco
digamos assim, no nosso conceito, não vão ser tão valorizadas mais. A dinâmica da nossa vida, da evolução, é que a cada dia nós estejamos aprendendo algo novo. E esses irmãos vêm com essa incumbência, digamos assim. Eu acho que não é problema algum as pessoas dizerem quem são. Até porque, muito sabiamente, a gente deve perceber que Jesus também o fez. Claro, ele também foi rechaçado, foi torturado, sofreu sacrifício por nós, digamos assim. Sacrifício este que foi feito, digamos assim, por nós mesmos, porque não o compreendemos. Só que esse momento já passou. É hora da gente ter um desenvolvimento muito maior, porque as bases já estão prontas para isso. Basta que a gente abra o coração para poder receber aquilo que é benéfico. E ademais, aqueles que ainda não estiverem prontos, que mantenham, digamos assim, em silêncio por um aspecto. Eu chamo, e muitos chamam também, não é privilégio eu chamar assim, mas eu acho que a gente tem que conceder a todos os irmãos o benefício da dúvida. Ainda que não achemos que eles estão certos nesse momento, pode chegar o dia que nós reconheçamos essas lições como verdades e aí passemos a assimilá-las e praticá-las. Então, pela dinâmica, eu acho que vale a pena a gente respeitar aquilo que os irmãos colocam e fazer uso daquilo que a gente acha que é bom. No tempo certo, as respostas virão. Se aquela verdade tiver que se estabelecer, ela vai se estabelecer no tempo certo. Então, não é motivo para a gente ficar brigando entre nós. Afinal de contas, as batalhas, digamos assim, as tribulações são inúmeras. E nós temos que nos concentrar para poder realizar aquilo que nos propomos quando fizemos a programação da reencarnação, que é evoluir o máximo que pudermos, de preferência completar a missão. Do ponto de vista, assim, digamos assim, que me orienta, na verdade, eu tenho uma leitura muito diversificada. E, inclusive, para respaldar, para dar sustentação a essa minha afirmação que a gente deve respeitar a opinião ou as informações que são passadas pelos outros, eu vou até pegar aqui um exemplar que eu tenho. Não sei se está dando para enxergarem muito bem, mas é o Livro dos Médiuns. No capítulo 3, Método, o último parágrafo nessa edição que eu tenho aqui consigna o seguinte: isto pelo que nos concerne, aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler os prós e os contras, as críticas, como também as apologias. Iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra, nem queremos influir em nada sobre a opinião que se pode delas formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de sermos os únicos dispensadores da luz. Cabe ao leitor apartar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Isso aqui foi uma mensagem do codificador. Na época, ele já colocou nesses termos. Ou seja, nós devemos respeitar, afinal de contas, cada um de nós é livre pensador. Nós não estamos adstritos nem ao que sabemos hoje e nem ao que saberemos. É sempre pensar na infinitude. Eu, inclusive, me coloco nessas condições de livre pensador. Tudo que eu disser aqui é passível de crítica, com certeza. Mas temos que pensar se a crítica que estamos realizando, ela tem uma finalidade de esclarecimento. Ela tem uma finalidade que atende aos desejos do Pai para nós, que é de cada vez mais seguirmos para próximo dele. A verdade é que qualquer um que faça crítica sem ter como provar a sua tese vai incorrer em leviandade. E é isso que nós não devemos nos preocupar. Cada um tem o que acrescentar. Eu costumo dizer, e já escutei isso de outros, mas a lógica é mais ou menos a seguinte: ninguém é tão rico que não precise de algo e ninguém é tão pobre que não tenha o que oferecer. Então, no fim das contas, todos nós somos instrumentos uns dos outros para a evolução. Tanto invisíveis quanto os visíveis. A finalidade das interações é essa, de ajudarmos uns aos outros na evolução. É claro que assim, eu inicio esse canal e já falo de antemão que eu não vou ter muita oportunidade, talvez de início, de ver todos os comentários, se houver. Mas, de toda maneira, eu vou fazer um esforço para ver alguma coisa, porque o teu olhar melhora o meu. A questão de eu poder
é uma sábia frase. A questão de eu poder, através do feedback que vocês me darem, parametrizar o que eu vou falar, é um auxílio e tanto, mas eu devo dizer o seguinte, eu devo seguir as orientações que são afetas a mim. Cada um recebe as suas. Então, dentro dessa particularidade, eu espero contribuir o máximo que eu puder para esclarecer alguém. E no momento não é possível citar, porque eu, de certa forma, não pedi autorização para os irmãos que eu acompanho cotidianamente. Digamos que de 2008 anos que eu vivo espiritualidade, eu acompanho determinados canais, pelo menos desde 2018, com uma frequência altíssima. E outros novos que surgem aí, eu tenho digamos assim, uma visão bem eclética, eu acompanho e, como eu disse, assimilo aquilo que for bom e não faço críticas. Quem sou eu para fazer crítica? Porque eu acho que a gente deve pegar aquilo que soma e não diminuir ninguém. Cada um tem o seu momento, cada um, como diriam, é um espírito criado exclusivamente, a conjuntura do cosmos na ocasião da criação de cada um é diferente. Então é normal que nós tenhamos, ainda que algumas coisas se assemelhem, mas tenhamos diferenças. E é a mais importante, porque aí a gente aprende com as diferenças. A gente não deve rechaçar as diferenças, essa que é a questão. Eu vou pedir permissão aos irmãos que eu acompanho para poder divulgar o canal deles. Como eu disse, eu sou incipiente, digamos assim, é pouco tempo, apesar de, pela consideração de estar no esquecimento, eu já ter recebido alguns detalhes de que eu tenho algo a oferecer, até por isso talvez eles me colocaram nessa condição de palestrar aqui com vocês. Mas a lógica, inclusive esclarecendo um pouco o nome do canal, depois de muito pensar, eu coloquei esse nome, mas poderia ter tantos outros, o que importa é o conteúdo, então, mas o nome reflete bem a proposta. E eu não inventei um nome sozinho, na verdade, possivelmente os irmãos que acompanham auxiliaram, possivelmente não, certamente, porque no fim das contas eu sou só instrumento, eu estou aqui para contribuir com a obra do Pai. Qualquer obra que se proponha a, digamos assim, levantar a bandeira dos ensinamentos de Jesus, ela se filia não ao projeto de Jesus, mas ao projeto do Pai. Afinal de contas, todos nós um dia seremos como Jesus. E essa caminhada, essa empreitada que eu me ponho a fazer agora, é nesse sentido de tentar acelerar ao máximo. Na verdade, eu penso que a minha trajetória é bem atípica. Eu vou esclarecer por quê. Eu nunca tive muita, digamos assim, apego a religiões. Para falar a verdade, eu frequentei uma e outra, meio que obrigada, a contragosto, e eu me sentia totalmente estranho. A primeira vez que eu fui a um centro de Umbanda, eu já senti efetivamente uma energia diferente, e para mim aquilo ali era uma parcela considerável da verdade, pelo menos aquela que eu estava preparado para suportar naquele momento. Mas, enfim, nós somos todos instrumentos do Pai, o projeto não é nosso, nós somos só instrumentos, e cada um complementa o outro e contribui. Esse é que é o objetivo. Todos somemos para que a realidade do nosso planeta, da humanidade que aqui habita, seja o mais breve possível a de regeneração. Esse é que é o objetivo. Muitas das vezes eu pergunto a algumas pessoas com quem eu dialogo sobre espiritualidade, por que a gente não se esforça mais? Eu penso em duas hipóteses, pode ter outra explicação, mas ou não acreditaram em Jesus ou não compreenderam o que Jesus se propôs. Seja como for, eu tenho plena certeza de que após essa passagem nossa aqui, algo muito além do que a gente imagina desse ponto em que estamos, exista. É bom que se diga nesse momento, é bom que eu diga, que eu não me filio a uma espiritualidade. As pessoas, não é que eu não me filie, mas as pessoas usam a expressão universalista. Mas eu acho que a espiritualidade a qual eu me vinculo está mais para ser cósmica. Porque, como já disseram, existem mais de um universo, então assim, o cosmo é mais amplo e infinito, e o universo também, apesar de estar em expansão, ter sua infinitude, mas é uma parte do cosmos. Então é essa a lógica que a gente tem que ter. Somos espíritos cósmicos, não nascemos, muitos de nós não nasceram aqui, vieram para cá, seja por um motivo ou por outro, enfim. Eu, na verdade, não preparei muita coisa para esse primeiro momento, mas basicamente uma apresentação. Eu li um trecho ali de Kardec, para aqueles que conhecem, para quem não conhece, né, para reavivar a memória.
E eu vou dar uma lida no Evangelho também para a gente interpretar. Eu espero que os irmãos estejam aqui ao meu lado, que estão aqui ao meu lado, os irmãos que estão aqui no meu lado, me auxiliem no trecho que vier para que eu possa fazer a minha interpretação de forma a enriquecer a de vocês. Não enriquecer com o que eu sei, com o que a espiritualidade trará, que é muito mais ampla do que o Alex. Então, a proposta é trabalhar nessa coletividade, encarnados e desencarnados, na ampliação das consciências, para que a nossa finalidade de um mundo regenerado esteja mais próxima da maioria, de todos, eu desejo que seja de todos, e possamos ser todos muito felizes, muito alegres. Outra colocação que eu gostaria de fazer é o seguinte: pode ser que eu mude um pouco durante a interpretação, durante a fala, e eu inicialmente fico aberto a, se algum irmão se manifestar aqui, ele se identifique. Vocês não têm obrigação nenhuma em acreditar na identificação dele, mas as mensagens que ele veicular, por favor, prestem muita atenção. E isso é o mais importante. Eu gostaria, se acontecer, que ele se identifique, mas façam um conjugado entre a identificação dele e o conteúdo. Principalmente o conteúdo é o que nos interessa. Agora nós vamos abrir aqui aleatoriamente esse meu Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou ler a passagem aqui, que corresponde ao capítulo 17. No meu livro aqui, bem no finalzinho, né, o capítulo 17, assim, cujo o título é Sede Perfeitos, está aqui o seguinte, é um trecho até pequeno. Cuidar do corpo e do espírito. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? E a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado. O é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, ao martirizar o vosso corpo, continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. É uma mensagem rica, como todas as outras contidas no Evangelho, que a gente deve encontrar, digamos assim, o equilíbrio entre o corpo e a alma. É óbvio que sabemos, ou pelo menos a grande parte, ou quase todos sabem, que o corpo físico é uma cópia do psicossoma, em que se manifestam todos os órgãos materiais, e, lógico, entre ambos existe o duplo etérico que energiza todo esse corpo físico, e é uma questão que, digamos, um pouco particular, mas eu vou colocá-la aqui para ver se alguém se identifica. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em me concentrar melhor ou, digamos, ter uma seriedade maior quando eu não estou praticando atividade física. Porque quando eu
pratico alguma atividade física, parece que eu consigo equilibrar melhor as minhas energias. Não sei explicar o processo, né? O processo é muito complexo e com certeza alguns percebem também essa situação. E uma coisa é fato, aquilo que está no espírito acaba por manifestar na carne, como diversos irmãos já disseram. Eu, por exemplo, lendo a obra de Ramatiz, né, Medicina da Fisiologia da Alma, isso aí fica muito claro. E para quem a leu também, vai perceber claramente que existe uma relação direta. Não tenho dúvida daquilo que acontece no corpo físico interfere no funcionamento perfeito do perispírito, do psicossoma, e o contrário também é verdadeiro. É lógico que o corpo físico talvez receba a maior carga, porque, digamos, nos termos que eles usam muito nos livros, ele é o mata-borrão, o destino das energias densas que se manifestam no material para que nós possamos, inclusive, sofrer essa dor para poder nos limpar. Então parece assim uma coisa mais real para nós hoje, porque se processa na materialidade. Mas essa lógica de vincular o espírito ao corpo, o corpo ao espírito, faz todo sentido. E, digamos assim, não precisa que a gente leia muito para a gente encontrar referências dessa natureza aí. Ah, tem um detalhe que eu esqueci de falar, fazendo um parênteses aqui para retomar. Tem uma passagem de André Luiz na obra que ele e Chico Xavier nos deixaram, que coloca registra da seguinte maneira: que nós não devemos intentar aquilo que o próprio Cristo não conseguiu, ou seja, agradar a todos. É bem essa a minha proposta. Eu sei que eu não vou agradar a todos, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, que é a minha obrigação. Buscar sempre o melhor, porque eu pretendo angariar essa melhoria para o futuro, então eu vou fazer o meu melhor, ainda que eu não agrade a muitos. Faltou eu dizer isso aí, que eu me lembrei agora. Mas voltando aqui, a questão. O corpo interfere na alma, a alma interfere no corpo. É sabido que, por exemplo, as questões hormonais interferem muito no nosso ânimo e esse, por conseguinte, interfere também nas nossas... Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Meu nome é Anton, sou guardião planetário, chefe dos guardiões atualmente. Para aqueles que acreditem, acreditem no que eu estou dizendo, ótimo. Para aqueles que não acreditam, não é problema algum. Eu respeito, o médium respeita. O que importa não é vocês acreditarem, é vocês interagirem com o conhecimento que está sendo prestado. O conhecimento aqui vai ser prestado pelo médium e por nós. Ele não foi intuído para ler nada. E dissemos a ele hoje que não se ocupasse vendo vídeos que ele costuma ver, para que não influenciasse. Essa é digamos assim, um primeiro vídeo do canal sem que sofra qualquer influência. Um vídeo muito natural. Inclusive, pode ser que em algum momento passe a ser feito ao vivo, sem cortes. Até porque ele está sozinho, ele não tem como administrar tudo, então talvez seja melhor nem editar. Esse é o nosso desejo, é bem natural. Por quê? A vida é naturalidade. As pessoas, não sendo autênticas, erram consigo mesmas, pois criam para si uma carga que não conseguem suportar depois. Tentam se formatar conforme uma sociedade que já está em declínio há tempos. O declínio dessa sociedade que conheceis está no fim. Ele já vai acabar, porque uma nova fase começará. É importante que vocês estejam preparados para essa nova fase. Ela exige de vós um melhoramento, um confrontamento. Como disse, humilhai o vosso ego, a vossa persona, a fim de conseguirem angariar a evolução para seguirem no orbe ou para, durante o desencarne, ocuparem paragens melhores. Dobrai o ego, pois ele é que vos retém. Muitos de vós que escutam agora já estão preparados. Outros estão no caminho, outros não estarão. Entretanto, mesmo assim, a mensagem para aqueles que não estão preparados ainda deve ser dita, porque vai ficar gravado no espírito para onde eles forem. Muitos já disseram isso, e nós ratificamos o que já disseram. Afinal de contas, como o médium colocou, o nosso trabalho é complementar. Todo o conhecimento que existe, ele vem da fonte. Alguns de nós, e de vocês também, estão autorizados a receberem uma parcela dele, da qual fazemos uso. Façam bom uso dessa parcela. O conhecimento é infinito. À medida que evoluírem moralmente, intelectualmente, também acontecerá, e vice-versa. Entretanto, como dito por outros, e vou dizer agora também, é importante que vocês deem prioridade à evolução moral. Até porque
de uma certa maneira, já existe evolução intelectual em vossos espíritos. Vós não estáis aqui neste orbe porque não apresentavam desenvolvimento intelectual. Na verdade, falharam do ponto de vista moral e por isso estão aqui nessa escola. A maioria está, digamos assim, alijada do seu conhecimento intelectual por vários motivos que não nos cabe dizer agora, não nos cabe detalhar. Mas é possível que, mesmo tendo uma existência, talvez aqui, sem muita projeção intelectual, sejam espíritos muito inteligentes. Entretanto, estão alijados da intelectualidade justamente para forçar um desenvolvimento moral. Eu não discutiria isso porque isso é um projeto do Pai, ou dos engenheiros siderais que trabalham pelo Pai, porque tem uma conexão fenomenal, que inclusive nós também buscamos. O objetivo da humanidade é buscar cada vez mais se aproximar-se de Deus. O objetivo não é deturpar, ser detrator de outros irmãos. Isso não vai engrandecê-los em nada. Inclusive, é bom que se diga. O fato do irmão revelar quem é não desmerece o que você é. Isso é uma incoerência. Atacá-lo porque ele diz quem é. Você, do esquecimento que está, no esquecimento que está, talvez tenha uma evolução maior do que imaginas. Por que vai se sentir-se depreciado? Essa depreciação que às vezes acomete alguns é um sintoma do orgulho que ocupa o coração. Eliminemos de uma vez por todas todos os vícios, pois eles só nos acorrentam a densidades muito grandes. Qual a vantagem? É claro que existem aqueles que por consciência fazem o mal, mas pelo amor do nosso Pai, não é possível que vocês não consigam imaginar, do ponto de vista evolutivo que vocês estão, as maravilhas que os esperam. E, mesmo que não conseguirem imaginar, felizes daqueles que creem sem ver, pois a proposta que o Pai nos faz, só o que Ele propõe já é suficiente para alimentar os nossos espíritos. Nós temos que ter fé no Pai. A fé não é no homem, a fé não é no médium, a fé não é nas pessoas. A fé no Pai. Automaticamente, tendo fé no Pai, nós teremos uma sensibilidade muito maior para poder julgar as interações, para julgar as situações, enfim, para vivermos. Qualifiquemos a nossa existência. O que vale é o sentir. Afinal de contas, ponham a centelha à frente de toda a situação que enfrentarem, pois ele vai dar o norte verdadeiro que deve seguir. Porque ele sim, sabendo muito mais do que nós e nos amando infinitamente, sabe aquilo que é melhor para nós. Isso me faz lembrar uma situação recorrente que acontece nos canais que o médium às vezes acompanha, os comentários, ou melhor, acompanha as palestras e tem acesso. É, do ponto de vista, um crime as pessoas omitirem o nome dos espíritos nas comunicações. Por quê? Por que negar o nome daquele que participa com vocês, aqueles que têm canais, que fazem, que dão comunicações? Por que negar? Afinal de contas, vocês estão trabalhando em conjunto. Autores de um livro, seja o percentual que cada um tiver feito, tem os seus nomes na obra. Por que não podem divulgar? Isso é uma regra humana. Colocar o nome dos autores na obra. Por que a obra que vocês fazem em parceria com os espíritos não pode constar o nome dos espíritos? Ou dos irmãos? Porque todos somos espíritos. Isso é um crime. Um crime contra o Pai. Por quê? O Consolador Prometido, que abriu as portas, que abriu a clareza da visão humana para a comunicação com os espíritos, ou pelo menos que a estruturou, traz essa ampliação. Agora, por que negar? Por que negar a participação dos irmãos que não é que sejam mais evoluídos, mas que estão com a visão mais ampliada nesse momento por estarem fora do corpo físico? Ou será que alguns que estão no corpo físico não comunicam-se? Em desdobramento, vem para comunicar. Essa é outra possibilidade. Mas, independentemente, todos estão amparados. Todas as comunicações do alto estão amparadas pelo alto. O que vai interferir é a sua aceitação à mensagem. Ela pode se dar mais fácil ou de forma mais dificultosa. Enfim, isso aí vai variar. Mas que as pessoas que participam, as consciências que participam devem ser identificadas, isso é um direito. E muitos dos que veem os vídeos o veem porque veem o nome das entidades.
Inclusive, para aqueles que têm interesse econômico, que não é o caso do médium que trabalha e não tem o menor interesse em ganhar dinheiro com os vídeos, seria uma outra forma de ampliar os ganhos. O pai faz uso do negativo para promover o positivo. Se vocês estiverem, ainda que estiverem com interesses econômicos, quem somos nós para falar que não? Mas que a obra seja feita. E seja feita de forma correta. Sob pena de que vocês tenham uma conexão de voz suspendida. É bom refletirem sobre isso. Isso é uma coisa que vem pegando, digamos assim, diversos irmãos. Da mesma forma, as comunicações nas casas que excluem determinadas roupagens, por exemplo, como a dos Exus e das Pombagiras, deveriam pensar melhor. Porque, como dito no início, todos têm o que oferecer e têm também o que receber. Por que nós vamos excluir? Afinal de contas, a doutrina de Jesus, Sananda, era de inclusão. Ele veio pelos doentes. Se vocês os consideram doentes, seria uma extrema caridade de determinado ponto de vista permitirem que eles falem. Ou, afinal de contas, vocês não confiam que estão amparados pela luz para permitir que um irmão que vocês não julgam merecedor se comunique. Quem sois vós para julgar aquilo que não conheceis a fundo? Tal como dito pelo codificador, o mínimo que podeis fazer é estudar o máximo que houver sobre determinado assunto e mesmo assim ainda carecerá de melhores informações, porque não é possível, como dito por outros, que o universo, o cosmo, o Pai possa ser reduzido em 10 mil livros, 1 milhão de livros. Todos os livros que a gente conhece são parte da verdade. Tem uma palavra que o médium, ou melhor, uma expressão que o médium usa, que ele traz de outros conhecimentos, que exemplifica muito bem isso aí. Nós não devemos negar os pontos de partida. Entretanto, devemos ampliá-los à medida que o conhecimento surge. Assim é feito com todas as ciências humanas. O que hoje vigora não vigorará no futuro por uma atualização. Entretanto, as pessoas ainda rechaçam as novidades. Por quê? Rechaçam os irmãos. Não sabeis que um mendigo, aqueles que vocês chamam de mendigo, um irmão menos afortunado, que se encontra numa situação precária, pode lhes dar uma palavra engrandecedora. Vai desfazer? Você vai desfazer dessa mensagem? Essa mensagem pode lhe ser muito útil, ainda que a pessoa que seja um instrumento, você considere inferior. O que é uma tremenda... Vou pensar numa palavra porque ele não vai deixar eu falar qualquer coisa. Uma tremenda vaidade se achar melhor do que o irmão só porque tem uma casa, tem um carro ou não mora na rua. Pensem sobre isso. O julgamento, muitas das vezes, é o que determina o vosso encarceramento, as vossas correntes. Abram os horizontes. Inclusive, isso aí serve também para aqueles que são dirigentes, para aqueles que estão à frente de trabalhos espirituais, sejam eles quais forem. Se a gente pensar numa lógica em que as casas, literalmente falando, construídas há mais de 100 anos, não sofreriam qualquer atualização no método de construção, é uma incoerência muito grande, é uma estagnação muito grande. E isso é válido para as casas espirituais. As casas espirituais continuam trabalhando da forma que trabalhavam há 100 anos. Não é possível que não houve qualquer atualização que possa vos servir. Temos que pensar nesse aspecto. As inovações que vêm para o engrandecimento vosso, para o nosso engrandecimento. Não devemos repelir qualquer informação. Devemos refletir e, ainda que não a utilizemos imediatamente, ficarmos, como diríamos, sabáticos. Compreendam, entendam, esforcem-se. O trabalho deles, muito embora seja orientado, existe um entendimento de que ajuda o médium, mas nós queremos ajudar muito mais do que o médium. Nós queremos ajudar a todos vós, que são todos nossos irmãos, e o médium também considera vós como irmãos. Enfim, o médium sabe, e vós também sabeis, no fundo, que quanto mais melhoras fizerem em si,
a egrégora do planeta ficará melhor e atingiremos mais rapidamente a regeneração. Tudo isso aqui que foi dito não é novidade alguma. Sabemos. O curioso é que, mesmo não sendo novidade, nós nos achamos na obrigação de repetir. Inclusive, os ensinamentos de Jesus de mais de 2000 anos têm que ser repetidos até hoje justamente porque não o compreendeis. O problema está na repetição ou naqueles que têm contato com o conhecimento. Se não fosse necessário repetir, poderíamos prosseguir para assuntos mais evolvidos. Mas ainda é preciso romper alguns véus, digamos assim, algumas barreiras. Então, repetimos aquilo que achamos necessário. À medida do tempo, os vídeos mudarão, se transformarão, mas sempre com o norte, sempre com a direção da espiritualidade maior, para o engrandecimento de todos. Outro dia ele viu as palavras de um irmão e, parafraseando o irmão, o trabalho que eu faço, muitos podeis fazer. Muitos podem fazer. Basta que se disponham. É estar com o coração alegre, feliz, sereno, por poder participar da obra do Pai. Isso é o que nós requeremos daqueles que se propõem a trabalhar com a espiritualidade. Pensem, reflitam, reflitam mais, reflitam de novo. Concluam provisoriamente, pois tudo é transitório, tudo está em movimento. O universo não é estático. Engrandeçam-se, consigam o quanto antes os tesouros, consigam o quanto antes as virtudes, que essas sim serão perenes durante a vossa imortalidade. Sigam com a paz de Deus, que o amor do Pai inunde vossos corações e que vocês se tornem o exemplo vivo desse amor que ainda não compreendeis totalmente, mas que, querendo, poderão sim ser ícones, poderão sim ser multiplicadores desse amor. Que o Pai nos abençoe a todos. Meus irmãos, eu agradeço a atenção, espero vê-los em breve, que a paz de Deus, como o irmão colocou, inunde os nossos corações, o amor, a felicidade, a alegria. É só isso que eu desejo para vocês. Eu desejo para vocês o mesmo que eu desejo para mim. Vamos acreditar não nas minhas palavras, mas no amor do Pai que banham as minhas palavras. Um grande abraço. Até mais. Fiquem com Deus.